E aí, camaleão, vocês estão suavão? Nós somos o Podcaco, podcast do Centro Acadêmico de Comunicação. Eu sou a Ana. E eu sou a Gabi. Nós estamos no mês de outubro, o mês onde ressaltamos a luta contra o câncer de mama e o câncer de colo de útero, graças à campanha do Outubro Rosa. Mas hoje nós vamos além disso. E você, mulher que está nos escutando neste momento, sabe como deve se cuidar? E para responder essa pergunta importantíssima, trouxemos um médico e tanto, que além de ser um médico espetacular, foi a pessoa que me trouxe ao mundo e minha família tem um carinho muito grande por ele, que é o Dr. Carlos Humberto Serafim. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Olá. Vamos para esse bate-papo aqui tentar esclarecer alguns fatores que desencadeiam o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Então a gente fica à disposição de vocês aí para a gente bater um papinho aqui agradável a respeito do assunto. Excelente, doutor. Doutor, quando a gente pensa na saúde da mulher, ainda mais no mês que a gente está, logo vem à mente o câncer de mama, que é uma doença gravíssima, que atinge muitas mulheres, mas existem outras doenças que também abalam a saúde feminina. O senhor pode falar um pouco pra gente de algumas outras enfermidades que prejudicam muitas mulheres e que também merecem uma visibilidade maior? Então, o câncer ginecológico, basicamente, a gente tem o câncer de mama, que é o mais frequente, temos o câncer de colo de útero, temos o câncer de endométrio e temos o câncer de ovário. Certo. Então, basicamente isso. Existe também câncer de vagina, né, de vulva, de vagina. Também nós temos câncer nessas regiões. Normalmente a frequência é menor, mas também deve-se tomar atenção a qualquer tipo de lesão que se apresente. Sim, esses cânceres que você citou, eles são todos na região ginecológica? Todos no aparelho genital feminino. Doutor, você disse que alguns desses cânceres não atingem tanto as mulheres, né, quanto o câncer de mama. A frequência é menor, mas eles são tão graves e tão importantes de se diagnosticar quanto o câncer de mama. Doutor, quais exames têm que ser feitos no cotidiano, tanto para o câncer de mama, o câncer de colo de útero, os cânceres que você citou? Quais são os exames que o senhor acha mais importante a mulher fazer com bastante frequência? Anualmente, certo? Se a mulher tiver menos de 40 anos, não tendo antecedentes familiares, coisa assim, então, começou a vida sexual, tem que fazer o Papa Nicolau. Isso evita câncer de colo de útero. E o que seria o Papa Nicolau? O Papa Nicolau, esse exame, na realidade, se chama colpocitologia oncótica. É a coleta do material do colo do útero. Então, por meio de uma espátula e de uma escovinha, se colhe material de fora do colo do útero, que é redondinho, parece uma mão fechada, e se colhe material aqui dessa região, né? Coloca essa escovinha aqui dentro, depois isso é passado numa lâmina, né? Esse material hoje é feito através, inclusive, de leitura por intermédio de computador, né? Então, se colhe esse material, se coloca num líquido, né? E esse material vai ser analisado, essas células vão ser analisadas, né? Elas vão ser visualizadas com microscópio para ver se tem lesões. Então aí se classifica o Papa Nicolau. Classe 1 é normal, né? Classe 2 tem uma inflamação leve, que não tem muito problema, é muito frequente, classe 1 ou 2. A classe 3 já chama atenção e o Papa Nicolau deverá ser repetido após 6 meses. Quando tem um classe 4, já precisa de uma biópsia, porque já é um pré-câncer. E quando 5, já tem que se operar, tem que tirar, porque já está estabelecido o câncer. E deixa eu só te perguntar uma outra coisa, uma dúvida que me surgiu aqui, doutor. Você citou esse câncer de vagina, que acho que é pouquíssimo conhecido, eu pelo menos nunca tinha escutado falar sobre isso. Esse câncer, nos exames de Papa Nicolau, também é possível de se... Isso é feito no exame ginecológico. Então, quando se vai fazer o exame, normalmente está fora da vagina. Então, uma verruga, uma pinta, uma leucoplasia, às vezes a pele fica mais clara. Então, são lesões que a gente precisa observar. Né? E também tem outra coisa hoje, o HPV, ele é pré-cancerígeno. Então, lesões de HPV podem alterar o núcleo das células, levando a um câncer, que é um vírus, né? Vocês sabem. Então, também é muito importante, por isso que hoje se faz a vulvoscopia e a colposcopia. Hoje é feito um exame com aparelho
né? A gente às vezes não enxerga, porque esse aparelho, ele enxerga, além de aumentar 8 vezes, existe um corante que se passa, então você vê se tem uma lesão diferente quando não cora. Então é uma luz verde que pega isso aí. Então a colposcopia, a vulvoscopia são exames importantes na parte do colo do útero e da vagina. Ô, doutor, e existe alguma diferença, assim, clara, uma diferença mais, assim, que dê para as mulheres diferenciarem, mesmo assim, de maneira mais fácil, o câncer de colo de útero e o de vagina, ou só nos exames que a gente consegue saber? O câncer de vagina normalmente é mais externo, pode dar dor, sangramento, etc. E lesão. Vai ter sempre alguma lesão, uma verruga, um tumorzinho ou uma ulceração. Então é importante que se observe essa região. No colo de útero, não necessariamente, a mulher não consegue chegar no colo do útero. Ele está mais ou menos a 15, 16 centímetros dentro da vagina. Sim. Então ele está longe, a mulher não tem visão sobre isso. Só se ela tiver algum tipo de sangramento, etc. Mas a prevenção realmente é na coleta do material. E hoje, na colposcopia também. Então, quando a gente tem, por exemplo, HPV, a gente repete a vulvoscopia, a colposcopia e faz biópsia para ver se curou, e também a gente consegue detectar hoje a linhagem do HPV, se ele é cancerígeno ou não, porque existem linhagens diferentes da infecção viral. Doutor, quando a gente marcou, né, a gravação desse episódio, eu procurei entender mais sobre esses assuntos, né, tão importantes, e eu notei que ter o primeiro filho após uma certa idade pode aumentar as chances de ter um tumor na mulher. Isso é real e existe algum outros fatores? Não necessariamente. O câncer de mama, por exemplo, existe uma parte genética muito importante. Então, quem teve câncer de mama? Na minha família, por exemplo, minha esposa teve câncer de mama há 30 anos atrás e minha filha, aos 42 anos, agora minha esposa tinha 46 quando teve. E minha filha, com 42, teve câncer de mama também, o ano passado. A gente sabe que, então, existe uma incidência familiar, né? Então, essas mamas mais familiares, na família da minha esposa, são 6 primas que já tias ou primas que tiveram câncer. Então é um câncer familiar. Esse é um fator genético. O senhor tem, né, caso de câncer, como a sua mulher e a sua filha. Foram anos, né? Essa mulher teve há 40 anos atrás? Não, há 30 anos. 30 anos atrás, perdão, 30 anos atrás. Você notou alguma diferença dos tratamentos? Porque, enfim, existem diversos avanços e... Sim. É possível notar o que mudou no tratamento do câncer? Então, o que mudou hoje nós temos quimioterápicos mais eficientes. Basicamente é o seguinte, quando se diagnostica, o tratamento é cirúrgico. Então não adianta você querer tratar só com quimioterapia. Então normalmente o tamanho do tumor e a localização são importantes na ressecção. Então você tem alguns locais que você vai ter que tirar a mama inteira. Se você tiver um tumor acima de 3 centímetros, normalmente você tira a mama inteira. Se você tiver um tumor, por exemplo, minha filha, ela chegou, pai, estou com dor na mama, tal. Ela já tem um antecedente, tinha uma mama displásica, né? Uma mama bem praticamente cheia de nódulos, né? De gordura endurecida, isso é hormonal. E ela chegou no consultório, pai, estou com dor, tal. Pediu um ultrassom, ela estava com dor na mama direita, pegou na mama esquerda. Caramba. Pegou no ultrassom com 0,6. Ela fez uma mamotomia, já foi retirado o tumor. Aí ela tirou o quadrante e tirou o gânglio, não tinha mais nada. Quando ela operou, já não tinha mais o câncer, porque saiu no exame chamado mamotomia, porque era muito pequeno. A minha mãe, ela teve, né, câncer em 2020, logo no começo da pandemia. Sim. Descobriu, graças a Deus, no início. E foi um caso bem parecido. Ela estava com suspeita em um dos seios. E quando ela foi fazer o exame, né, deu no outro. Pode ocorrer. Então, era bem pequeno também. Por isso que é importante fazer o ultrassom, a mamografia, né? Hoje temos a ressonância magnética. Então, hoje nós temos uma gama de exames que a gente consegue fazer o diagnóstico e consegue também fazer prognóstico, né? Agora, é importante retirar o tumor, porque também se faz hoje a gente tem uma possibilidade de saber fazer um exame chamado imunohistoquímico, que a gente detecta se ele tem receptores para hormônios, né? Se é estrógeno dependente, se é progesterona dependente. Então a gente tem como mapear
esse tecido que saiu tumoral quando a gente realiza o anátomo patológico, né? Então a gente retirou o material, ele vai para exame e hoje é feito um estudo para ver a genética desse tumor, né? Se ele pode recidivar no outro lado, etc. E tem tumores que a mulher tem que depois, para não correr o risco de aparecer câncer no outro lado ou recidivar na mesma mama, tem que retirar todo o tecido mamário e colocar prótese. E também aí se retira os ovários. Minha filha vai ter que fazer isso. Para não ocorrer ela deve fazer isso esse mês, inclusive. Outra parte do corpo. Minha esposa, quando a gente tirou a cirurgia, era um pouco mais ampliada. Né? Eu tirei um quadrante, eu acabei operando ela junto com um amigo. E na época lá, ela ficou bem, mas fez radioterapia e fez quimioterapia. Né? Para conter, né? Para conter. Minha filha não conseguiu fazer quimioterapia, por isso que ela vai ter que tirar. Então, esses tratamentos, eles variam de paciente para paciente. Ela não conseguiu fazer a quimioterapia por qual fator? Por rejeição à droga. Ah, certo, entendi. Isso pode acontecer também, né? E, doutora, a gente tem notado nos últimos anos, até na pesquisa que a gente fez, que há um grande avanço nos tratamentos. Hoje em dia a gente tem tratamentos de imunoterapia, técnicas de terapia-alvo, que vai no lugar do câncer. Mas assim, a gente sabe que a diferença entre os tratamentos na rede pública e na rede privada ainda é uma diferença muito grande, assim, ainda destoa muito. Você tem algum palpite do porquê que isso acontece? Do porquê muitas vezes esse avanço que ajuda muitas mulheres em outros sentidos não chega na rede? Olha, se realmente acontece? Nem tanto. Por exemplo, na nossa cidade, nós temos um centro de atendimento específico à mulher, que é o CAISM, certo? Então, o CAISM é um centro. Os cânceres aqui em São Caetano do Sul, eles são tratados com prioridade, certo? Então, não se protela a cirurgia, certo? Em casos de câncer mais avançados, nós não temos radioterapia aqui, mas a gente tem o CROSS que nos fornece e a quimioterapia é feita aqui no nosso município. Agora, não há diferença entre um tratamento particular e um tratamento instituído pela nossa prefeitura. Algumas cidades, elas têm uma dificuldade porque elas não têm um serviço, vai ter que ir para um serviço de referência. Isso aí chama-se CROSS. Então você tem que aguardar a vaga. Nisso se perde um pouco de tempo. Né, a saúde aqui em São Caetano é ótima, como diversas outras partes, né, do governo, como a educação. Mas para algumas regiões, como o senhor disse, que às vezes acaba tendo um atraso, o que o senhor acha que os municípios podem fazer, esses determinados municípios, para melhorar o atendimento? Isso é política pública, né? O câncer, ele tem que ser encarado com seriedade e com eficiência e velocidade no atendimento. Você tem que operar logo, não se protela um câncer. Por quê? O câncer, qual a diferença de um câncer para uma célula normal? Enquanto a gente multiplica uma célula, por exemplo, você sabe que a gente troca toda a pele 7 vezes por dia. A gente troca o tecido da boca mais ou menos 22 vezes ao dia. Todo o trato digestivo a gente troca 22 vezes ao dia. Tanto que a gente troca todas essas células. Se a gente não se alimentar com nada, continua evacuando. Por quê? São células mortas que a gente está jogando fora, trocando. Um câncer, a velocidade dele é até 40 vezes maior do que uma célula normal. Então o crescimento é muito rápido, a gente não pode perder tempo. E o tumor, o tamanho do tumor implica no tratamento a ser realizado. Então a gente não pode deixar um tumor, porque ele vai se deixar em 6 meses, ele já começa a espalhar, vai para pulmão, vai para osso, vai para fígado, então o paciente perde a chance. Outra coisa, essa paciente vai sofrer demais, certo? Isso vai dar um custo grande para o Estado, porque você vai ter que investir, deixar em UTI, etc. e tal. Se você operar logo, você evita tudo isso. Então, além de você fazer economia, você vai beneficiar a pessoa, porque ela vai voltar à atividade dela mais rapidamente. Sim, a saúde dela, né? Não é uma cirurgia assim que a pessoa precisa ficar muito tempo no hospital. Uma retirada de um câncer de mama, normalmente o paciente fica no hospital 1 dia. Não.
O senhor disse da questão de conhecer, né, o próprio seio, de fazer isso de 15 em 15 dias, né? Então, mais ou menos? A palpação é muito importante. Qualquer nódulo. Então, o que pode aparecer? Pode aparecer um nódulo benigno, chamado adenoma de mama. Às vezes um tumorzinho que cresce rapidamente é um cisto. Ele não tem nada, é um cistinho, né? E o câncer, normalmente, ele fica na textura de um grão de milho duro, milho de pipoca, né? Antes de estourar, o milho duro, né? Milho de galinha. Então, quando se palpa, ele não sai do lugar e ele normalmente é pontudo. Então, esse aí já é um câncer que se diagnostica. Hoje, nós estamos diagnosticando o câncer precocemente. A mamografia ela é importante porque ela pega na fase do pré-câncer. Quando se tem numa mamografia microcalcificações, antes de formar o tumor, já aparecem microcalcificações. Aí o que você faz ali? Você faz uma punção biópsia. Você faz dirigida ou por ultrassom ou por mamografia, você retira esse material e vai estudar. Então, antes de formar um tumor, você já pega hoje no exame. E hoje, com o exame de mamotomia, às vezes você evita até uma cirurgia. Você evita que se forme um câncer ali, porque é uma lesão pré-câncer. Você pega antes dele formar. Ou pega ele in situ, que ele tem menos de 0,4 centímetros, 0,3 centímetros. E é importante conhecer o corpo em si, não só a mama, como o senhor disse, do câncer de vagina, que eu também não tinha nenhum conhecimento. É importante, né, a mulher ter o conhecimento do próprio corpo. Sim, porque, é importante. Né, é um tabu. Então, é importante sempre palpar, observar, certo? Olhar, certo? Porque é muito importante isso. Qualquer tipo de lesão que apareça, parece uma espinhazinha, tem que olhar, pode ser um granulomazinho, uma espinhazinha que inflamou um folículo piloso e tal, mas sempre tem que se ver. Esse mês retrasado chegou uma senhora no consultório lá, que é paciente minha e tal, uma lesãozinha preta aqui próxima, no períneo, aqui próxima da vagina, 3 centímetros fora. Discreta, né? Porque ele começa assim, bem... Eu olhei aquilo e falei, olha, eu vou tirar no hospital, vou mandar para a ANAP. Era um câncer. Era um câncer. E Era um câncer. Exatamente por Era um isso que é câncer importante, de né? pele na região ali. E é exatamente por isso que é importante conhecer o próprio corpo. Então era um câncer de pele. Né? Ela foi lá e falou, me apareceu isso aqui e tal. Falei, não vou tirar isso aqui no consultório não. Falei, crescimento rápido, falei, a lesão é escura. Não era um melanoma, mas porque é um tumor de pele gravíssimo, né? Mas era um tumor, uma outra linhagem de tumor, mas era maligno. E a gente tirou com margem de segurança, tudo, mandei ela para o onco, não vai precisar fazer nada, foi tudo retirado, né? Agora, era uma lesão que apareceu ali, ela observou uma pintinha, né? E era um câncer. Então, é interessante observar sempre no banho, palpar. Não tem problema nenhum, né? Palpar a mama. A mama tem que ser feito com a mão na cabeça, né? E tocando um piano. Isso é muito importante. Cada 15 dias, fazer um exame, ver se tem alguma coisinha. Depois do outro lado, né? Sim. Então é importante. O câncer de mama, inclusive, também aparece em homens. A frequência não é grande, mas tem homens com câncer de mama também. Muito importante o que você falou, reforçar essa questão da gente conhecer o próprio corpo e de ir ao médico frequentemente, né? Porque se ela não tivesse ido, possivelmente ela não saberia. Doutor, atualmente existem muitos movimentos contra o anticoncepcional. Em contrapartida, também existem muitas pessoas que usam o anticoncepcional para tratar de alguns problemas de saúde. A minha mãe, por exemplo, quando ela queria engravidar, há mais de 9 anos atrás, ela descobriu que ela tinha alguns cistos no ovário e ela usou o anticoncepcional para tratar isso. Mas tem muita gente que fala que o anticoncepcional não é recomendado por conta de seus efeitos e tal. Então, para a gente esclarecer, em quais casos o senhor indica a pílula e por quê? Bom, a finalidade da pílula anticoncepcional é não engravidar. Então, essa é a indicação básica, certo? Então, agora, o anticoncepcional, ele tem contraindicações absolutas ou relativas. Uma mulher, por exemplo, começa a aparecer vasos,
que tem uma coagulopatia, é super contraindicado, não pode tomar. Se ela teve algum tipo de câncer ginecológico, ovário, mama, não pode tomar. Certo? Então, isso aí é contraindicação absoluta. Né? Se ela tiver dor de cabeça, ânsia de vômito, etc., pode-se tentar um transdérmico. Né? Ou então aquele que coloca o anel vaginal no varingue. O que é um transdérmico? Né? Então, anticoncepcional que você coloca na pele, ele não entra no fígado. O de adesivo? É adesivo. Então, ou não dá dor de cabeça, né? Porque ele não é metabolizado no fígado, ele é absorvido pela pele. Mas é um anticoncepcional. Se tiver, por exemplo, antecedente de câncer de mama ou nódulos, suspeito, etc., tem que se parar com o anticoncepcional. Coagulopatia é muito... O anticoncepcional pode provocar, em algumas mulheres, discrasia sanguínea, trombose, principalmente no fígado. Isso chama síndrome de Budd-Chiari, que é gravíssimo, né? Tem casos até que vai para transplante hepático depois. Mas também, então, se começar a arrebentar muito vaso na perna, então varizes é um sinal que tem problema vascular, não deve usar anticoncepcional. Agora, normalmente, a mulher, quando vai começar a vida sexual, às vezes até o anticoncepcional é um mal necessário, porque hoje o pessoal começa a vida sexual mais cedo, né, e realmente é uma maneira de prevenir a gravidez. Pacientes, quando é que a gente vai usar anticoncepcional? Como tratamento. Pacientes que apresentam metrorragia. Então, começa a menstruar demais, fica ciclo prolongado, 20 dias, 30 dias e tal. O anticoncepcional, ele atrofia o endométrio. A mulher fabrica, uma mulher com ciclo reguladinho, 0,28, ela começa a produzir estrógeno, o estrógeno estabiliza e o estrógeno cai. Então, a progesterona, ela começa a subir um pouco na frente aqui, dá um pico, ovula. Quando cai o estrógeno e a progesterona, o endométrio cai. Então, o endométrio é igual ao cabelo, ele cresce todo mês e cai todo mês. 95% da menstruação são células de endométrio e não sangue. Como tem vasos ali, os vasos acabam arrebentando e sangrando junto, né? Mas, basicamente, aquele material não é sangue. Só tem células mortas no endométrio. Se a mulher engravidar, a progesterona não deixa ele descamar. O ovo, né? Quando é fecundado, o óvulo fecundado é o ovo. Quando ele gruda, chama nidação, que ele nida, ele começa a fabricar progesterona. E aí a mulher não menstrua. Né? Senhor, você disse, por exemplo, da questão do anticoncepcional de adesivo, para a mulher não ter tanta dor de cabeça, enfim. Existem muitos anticonceptivos. Mas nem sempre ela pode utilizar. Nem sempre. Em alguns casos, quando tem cefaleia, quando tem algum efeito de náusea, então, às vezes, o transdérmico ou então o anel vaginal pode ser tentado. Mas nem sempre, se ela continua com dor de cabeça, etc., está contraindicado. Sim, como o DIU de cobre, né, que pode aumentar o fluxo e talvez não seja ideal para uma mulher que já tem essas características. O DIU de cobre ele tem uma ação mecânica e o cobre tem uma ação espermicida. Ele mata o esperma. Agora, normalmente, não há um grande aumento de fluxo pelo DIU de cobre. Então, ele é um método mecânico, é um método barato, né? Tem o DIU de hormônio. Esse, às vezes, começa a provocar... Esse aí tem que usar normalmente antes de implantar. Tem que usar o desogestrel, que é um progestógeno, não uma progesterona. A gente usa antes de implantar, por quê? Senão pode ficar dando aquele escape, ficar 6 meses com corrimento escuro, né? Que é aquele spotting, né? Que é aquele sanguezinho que sai aí, que mancha a roupa, etc. E fica com cheiro desagradável. De todos esses métodos, tem algum que o senhor fala, essa é a melhor opção dentre todas? Ou para você, tudo igual, depende da mulher? Hoje, ainda a melhor opção é o anticoncepcional, desde que a mulher não apresente nenhum tipo de contraindicação. Então, o anticoncepcional ele é bastante testado já. Hoje as dosagens são bem pequenas. Então, normalmente, a mulher hoje começa a usar anticoncepcional aí na adolescência, 15, 16, 17 anos.
né? E ela ter uma gravidez nessa fase é muito complicado, porque vai acabar com a vida escolar, vai acabar com o bailinho, vai acabar com uma série de coisas, porque um filho dá trabalho. O filho ocupa a mãe praticamente 24 horas por dia, né? Então, ele restringe muito a adolescência aí. A mãe que engravida cedo, ela pode ter até ajuda da avó, da criança, etc. Mas a responsabilidade de amamentar, a responsabilidade de trocar, acaba sendo dela. Uma dúvida que me surgiu agora que você falou isso, é a questão, além de restringir, né? Porque, obviamente, ter um filho é muito complicado. Essa questão de engravidar na adolescência, tem alguma questão do organismo, do corpo não estar preparado? Ou Sim. a partir que menstruou já pode... Sim, tem. Normalmente, é o caso de uma mulher hoje, ela fica adulta, e com 16 anos ela tem condição de ter um filho. Mas é o caso, uma menina de 12 anos, por exemplo, ela ainda não tem a vagina já para passar uma criança, sabe? Não está bem formado aquilo, ainda não tem uma formação muscular. O útero é um músculo, né? Ele só serve realmente para ter o bebê dentro, não é um órgão sexual, nada a ver, né? Mas então, realmente, uma gravidez assim, praticamente da infância para a adolescência, é muito difícil, é muito ruim, né? Então, para o organismo da mulher, né? Uma mulher com 16, 17 anos, ela já tem praticamente uma formação, né? Se ela começou a menstruar com 12, 13 anos, tem 5, 6 anos de menstruação, ela já praticamente já tem um organismo pronto para engravidar. Hoje, a mulher engravida cada vez mais velha devido à carreira. Então, antigamente, a gente contraindicava a gravidez após os 40 anos. Hoje, muita mulher tem primeiro filho com 40 anos. Isso pode influenciar alguma coisa, tipo, na questão da saúde da mulher? Aumenta o risco, por exemplo, de algumas doenças genéticas, tipo o mongolismo, né? Então a gente sabe que algumas síndrome de Turner, então tem algumas doenças aí genéticas ou congênitas que aumentam por causa da idade. Então uma mulher depois de 45 anos, ela já não deve engravidar. Mas a gente observa uma coisa também, a mulher hoje envelhece menos. Antigamente, as mulheres na faixa de 45 anos, 48 anos, já estavam todas menopausadas. Hoje a mulher fica menopausada com 55 anos. Mas você acha que isso se dá pela questão dela ter os filhos mais tarde? Ou pela hoje ela vida tem mesmo, menos filho, hoje ela se alimenta melhor, a roupa, o sabonete é melhor, o shampoo é melhor, a comida é melhor. Certo? A condição de vida é melhor. Antigamente se durava 55 anos, até 1950. Já era muito. Então, 55 anos praticamente era a idade já da pessoa estar velha. Hoje não. Hoje a mulher está durando até 87 anos. Né? E o homem até 83. A expectativa de vida. Bom, doutor, e tem uma outra questão também que vem sido colocada em pauta, que ajuda muitas mulheres, que é o seguinte: quando uma mulher entra na menopausa, existe a diminuição de alguns hormônios no corpo dela, as coisas vão mudando com o tempo, isso é normal, mas essa diminuição pode, em alguns sentidos, acabar prejudicando a saúde dela, assim como a falta de estrogênio, que pode dar perda óssea, a gente deu uma pesquisada nisso. E uma das opções que muitos médicos estão indicando é a reposição hormonal. O que o senhor acha disso? Você acha que é algo importante? Você recomenda para suas pacientes? Então, a gente observa uma coisa, existem mulheres que necessitam de reposição hormonal. Eu normalmente, quando eu reponho, eu tento sempre repor com hormônio sintético. Hoje tem até uma substância aí que já está desenvolvida há uns 30 anos, chamada tibolona. Ela mimetiza o estrógeno, a progesterona, que são os hormônios que o ovário fabrica, né? E também a testosterona. E com isso aí, tem mulheres que praticamente não fazem reposição, não tem fogacho, calor, né? Para isso aí, a gente hoje tem até hormônio de planta, né? Fito-hormônios, que eles têm uma ação bem mais branda do que um anticoncepcional que é extraído de origem animal, né? Então, os fito-hormônios, eles se prestam a calor, fogacho, esse tipo de coisa. Agora,
tem mulheres que quando entram na menopausa, elas murcham, teoricamente. A pele enruga, a vagina seca, sabe? Perdem massa óssea, perdem massa muscular. Então, essas pacientes, há uma indicação de reposição hormonal, certo? Sim, mas mesmo depende com do algum caso, risco. né? Agora, é o que eu estou falando. Se a mulher não pôde tomar anticoncepcional, dificilmente ela vai poder fazer reposição. Se ela tiver, por exemplo, vasculopatia, não pode fazer. Se ela já teve uma trombose, por exemplo, na perna, não pode fazer reposição. Então ela vai ter que aguentar, vai envelhecer, etc. Vai tomar alguns repositores de cálcio. Hoje tem outros medicamentos aí que evitam, né? Vai se hidratar melhor, vai tomar colágeno, vai tomar ômega 3, etc. Mas ela não vai ter o efeito do anticoncepcional. Mas normalmente eu faço reposição sim, controlada. Então, vai fazer reposição? Vamos olhar melhor essa mama, vamos olhar melhor esse endométrio, vamos olhar melhor todo o organismo, como é que ele está reagindo. Então tem que ser um segmento, não é simplesmente, eu tomo hormônio há 10 anos e não apareço no médico, não pode. Você vai tomar hormônio, você vai dosar, você vai ter que fazer um acompanhamento, se você estiver fazendo reposição. Doutor, a gente já está chegando no final do programa, né? A gente tem um horário aqui e a gente queria muito agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, de ensinar para os nossos ouvintes, né? Para as mulheres ou até para os homens mesmo que estão escutando, né? Enfim, a gente quer muito agradecer. Seria uma honra receber você de volta aqui, porque acho que ainda tem muitas questões que devem ser discutidas sobre a saúde da mulher. E, enfim, é isso. A gente queria muito agradecer. Então, a gente quero agradecer vocês aí, a oportunidade de conversar, isso é muito bom, que a gente possa tentar esclarecer algumas dúvidas e a gente se coloca à disposição aí, para a hora que vocês precisarem aí, que a gente volte, né? E também a gente, né, eu exercendo a função de vice-prefeito, não deixo de ser médico, né? Atuo há 45 anos e continuo atuando na nossa cidade aqui, né? E a gente fica à disposição aí para qualquer dúvida também que o pessoal tenha tido aí, eu me coloco à disposição para tentar elucidar um pouquinho mais. Muito obrigada, doutor. Foi uma honra ter você aqui. Espero que você volte. E você que acompanhou o nosso episódio, surgiu alguma dúvida na sua cabeça? Tem algo que você queira sugerir pra gente? Manda lá no Instagram, no @podcaco. Vai que a sua sugestão vira um novo episódio ou a sua dúvida volte para quando o doutor também voltar ao nosso programa. Os feedbacks são sempre bem-vindos pra gente. Aproveite e siga também @cacousques, @camaleãousques, o Instagram do doutor, @doutor Serafim, com M no final, e os nossos Instagrams pessoais também, né? Eu sou @AnaBA04. E eu Gabi Celerges. E vai estar tudo aí na descrição para vocês. Esse programa é um oferecimento Cacousques, apresentação Gabriela Celerges, Ana Beatriz, direção André Barbeiro, roteirização Ana Beatriz, Gabriela Celerges, Felipe Souza, edição Vitor Kenzo dos Santos, uma produção Pod Caco. Te vemos no próximo episódio.